Existe um pedaço de água no mundo que, se fechar, para a economia global. Não metaforicamente. Literalmente. É um corredor de 54 quilômetros de largura no ponto mais estreito, espremido entre o Irã ao norte e Omã e os Emirados Árabes ao sul. Chama-se Estreito de Hormuz. Por ali passam, em condições normais, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, aproximadamente 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta. Passam também carregamentos de gás natural liquefeito, fertilizantes, contêineres, grãos. É a jugular da economia mundial. E na terça-feira passada, dia 10 de março de 2026, o Irã começou a colocar minas nesse corredor. Bem-vindos ao plenário aberto. Eu sou Marina. E hoje vamos entender o que é uma mina naval, por que essa arma barata pode parar o mundo, o que os Estados Unidos fizeram em resposta, e por que a resposta americana revelou uma vulnerabilidade que ninguém esperava. Para entender o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, você precisa primeiro entender o que uma mina naval faz. Uma mina naval não é uma bomba jogada de um avião. É um dispositivo submerso, ancorado no fundo do mar ou flutuando a pouca profundidade, que explode quando o navio passa por cima ou por perto. Algumas respondem à pressão do casco, outras ao campo magnético do metal, outras ao som dos motores. São armas baratas. Uma mina naval básica custa alguns milhares de dólares. Um navio-tanque que ela afunda custa centenas de milhões. E não é preciso afundar nenhum navio para paralisar o tráfego. Basta colocar minas suficientes para que as seguradoras parem de cobrir os navios que tentam passar. Sem seguro, nenhum armador manda seus navios. Sem navios, o petróleo fica parado. O petróleo parado significa preço disparando. E preço disparando significa que você paga mais em tudo: gasolina, comida, transporte, eletricidade. A mina naval é a arma mais barata que existe para causar o dano econômico mais caro que existe. E o Irã sabe disso há décadas. Não é a primeira vez que isso acontece nessa região. Durante a guerra Irã-Iraque nos anos 1980, o Irã minerou partes do Golfo Pérsico. Uma dessas minas atingiu o navio de guerra americano USS Samuel B. Roberts em 1988, causando danos sérios. O presidente Reagan retalhou destruindo 3 navios de guerra iranianos e 3 plataformas de petróleo. O episódio ficou conhecido como Operação Praying Mantis, a maior batalha naval americana desde a Segunda Guerra Mundial. O que está acontecendo agora em 2026 é a versão escalada daquele conflito de 4 décadas atrás, com uma diferença crucial. Em 1988, o estreito estava parcialmente aberto. Em março de 2026, está efetivamente fechado desde o primeiro dia de guerra. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou no dia 2 de março que o estreito estava fechado para navios dos Estados Unidos, Israel e aliados ocidentais. As principais empresas de navegação do mundo, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd, suspenderam imediatamente o trânsito pela rota. O tráfego de navios-tanque caiu 70% na primeira semana. Depois foi para praticamente zero. 15 milhões de barris de petróleo bruto e mais 5 milhões de barris de outros derivados ficaram presos no Golfo Pérsico sem saída. Iraque e Kuwait, que dependem exclusivamente do estreito para exportar seu petróleo, ficaram sem renda. A Agência Internacional de Energia anunciou na quarta-feira a liberação de 400 milhões de barris das reservas estratégicas mundiais, a maior liberação de reservas da história, apenas para tentar conter o pânico nos mercados. E então, na segunda-feira, dia 10 de março, a CNN reportou que fontes familiarizadas com a inteligência americana haviam confirmado: o Irã havia começado a colocar minas no Estreito de Hormuz. Não extensivamente ainda. Algumas dezenas haviam sido colocadas nos últimos dias. Mas o detalhe que faz essa informação ser explosiva é o seguinte: o Irã ainda mantém entre 80% e 90% de seus barcos pequenos e navios lançadores de minas. Tem capacidade para colocar centenas de minas no corredor. A Guarda Revolucionária opera um sistema que especialistas chamam de Gauntlet, um corredor de morte formado por embarcações lançadoras de minas dispersas, barcos explosivos e baterias de mísseis costeiros. Se esse sistema for completamente ativado, o Estreito de Hormuz não se torna apenas perigoso, se torna impossível de navegar. Trump reagiu imediatamente com um post no Truth Social exigindo que o Irã removesse as minas imediatamente, sob ameaça de consequências militares em um nível nunca visto antes.
e acrescentou que os Estados Unidos estavam usando a mesma tecnologia usada contra traficantes de drogas para eliminar permanentemente qualquer barco que tentasse minar o estreito. 2 horas depois, o Comando Central americano anunciou que havia destruído 16 navios lançadores de minas iranianos próximos ao estreito. O secretário de Defesa Pete Hegseth celebrou a ação dizendo que os Estados Unidos não permitiriam que terroristas mantivessem o Estreito de Hormuz como refém. Mas então veio o detalhe que ninguém da administração queria revelar. A CNN reportou que, apesar de ter destruído os 16 navios lançadores de minas, os Estados Unidos não confirmaram ter destruído nenhuma mina já colocada na água. E há uma razão para isso que é profundamente inconfortável para Washington. A capacidade americana de varredura de minas no Golfo Pérsico é dramaticamente inferior ao que era. O último dos 4 navios dedicados à varredura de minas que a Marinha Americana mantinha na região foi descomissionado em setembro de 2025, 6 meses antes do início da guerra. No lugar deles, 4 navios de combate litorâneo assumiram a responsabilidade de varredura. Navios que não foram projetados para essa função. Especialistas ouvidos pela CNN e pela CNBC foram diretos. A capacidade americana de limpar minas do Estreito de Hormuz em tempo hábil é limitada. Destruir os barcos que colocam minas é uma coisa. Encontrar e desativar as minas já colocadas é outra completamente diferente. E enquanto houver dúvida sobre quantas minas existem no corredor, nenhum armador vai arriscar um navio-tanque de 300 metros de comprimento e $500 milhão para descobrir. O comandante do Estado-Maior americano, General Dan Kane, disse que estão avaliando opções de escolta naval para navios comerciais. Ainda não há missão de escolta lançada. A França enviou 2 fragatas para se juntar a uma missão europeia de escolta, mas ainda não chegaram. O impacto disso no Brasil é direto e já está chegando. O Brasil importa derivados de petróleo e exporta commodities agrícolas em navios que precisam de rotas marítimas funcionando. Com o Estreito de Hormuz fechado, os navios estão sendo forçados a contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança, adicionando até 15 dias de viagem e custos enormes de frete seguro. Esses custos chegam ao preço do combustível na bomba, ao preço dos fertilizantes para o agronegócio, ao preço dos alimentos no supermercado. O petróleo chegou próximo de $120 por barril na segunda-feira antes de cair com os anúncios de Trump, mas permanece extremamente volátil. Toda vez que Trump faz um post, o preço oscila 10, 15, $20 em questão de horas. Essa volatilidade por si só já é um problema, porque empresas que precisam planejar custos de produção não conseguem fazer isso no mercado que sobe e desce com base em posts de redes sociais. Existem 3 cenários para o estreito nos próximos dias. O primeiro é a abertura negociada. Os Estados Unidos, com mediação de Rússia ou China, chegam a um acordo com o Irã para suspender as operações de mineração em troca de alguma concessão diplomática. O tráfego começa a ser retomado lentamente. Os preços do petróleo caem. Esse é o cenário que os mercados estão apostando quando Trump faz declarações otimistas. O segundo cenário é a escalada gradual. O Irã continua colocando minas em ritmo lento, os Estados Unidos continuam destruindo navios lançadores, e o corredor permanece num estado de guerra de baixa intensidade permanente que nenhum armador quer arriscar. O comércio global se adapta a rotas mais longas e mais caras, o que significa inflação estrutural que vai durar meses. O terceiro cenário é o que mantém os estrategistas acordados à noite. O Irã ativa o Gauntlet completo, centenas de minas, barcos explosivos, mísseis costeiros, e torna o estreito genuinamente impossível de navegar. O petróleo vai para 150, 180, $200 por barril. A economia global entra em recessão. E os Estados Unidos enfrentam a decisão mais difícil da guerra, uma operação militar de limpeza de minas em águas controladas por uma potência com capacidade de afundar navios americanos. O Irã está usando o Estreito de Hormuz como sua arma mais poderosa, não porque tem exércitos invencíveis ou tecnologia superior, mas porque controla a torneira do petróleo mundial. Destruir 16 barcos lançadores de minas é uma vitória tática. Mas as minas já colocadas continuam lá. Os 80% dos navios lançadores que o Irã ainda possui continuam lá. E a capacidade americana de varredura de minas que foi descomissionada 6 meses antes da guerra começar não volta num decreto presidencial. Trump declarou que os objetivos foram alcançados. O Pentágono diz que acabaram de começar. E o Estreito de Hormuz, a jugular da economia mundial, permanece fechado.
Quando a torneira do petróleo do mundo está nas mãos de um país que não tem nada mais a perder, o jogo muda completamente. E a pergunta que ninguém na administração americana consegue responder com clareza é simples: como você abre uma torneira que você não controla? Deixe sua resposta nos comentários. Se inscreva no Plenário Aberto. O próximo capítulo: o que acontece se o Gauntlet iraniano for ativado e o petróleo ir para $200? Já está sendo preparado.